Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Café PT de hoje a gente fala sobre as campanhas de comunicação do PT que tem mobilizado as redes sociais sobre a taxação dos super ricos, que também resgatam o orgulho de ser brasileiro após as taxações anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o secretário nacional de comunicação do PT e deputado federal, Gilmar Tato. Secretário Gilmar Tato, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e poder conversar aqui com a gente no Café PT. Tamo junto, vamos lá. Secretário, eu queria começar falando então sobre essa campanha do PT, né, que tem mobilizado as redes sociais, a campanha que fala sobre a taxação dos super ricos, né, principalmente, né, que tem aí, que tem sido anunciado nas redes sociais e traduzem realmente esse sentimento do povo brasileiro, né? Qual a avaliação que o senhor faz dessa campanha? Foi um acerto realmente da comunicação do PT? Veja, Anderson, assim, dá para afirmar hoje que o PT entrou na era digital. Nós estávamos um esforço muito grande nesses anos todos e havia muita crítica em relação a que o PT não estava ainda analógico, que o PT não fazia disputa política com os bolsonaristas, com a extrema-direita. Então, hoje, nós estamos na era digital. Isso. Certo? E isso é fruto de um esforço de todo mundo, esforço da comunicação, esforço do próprio governo, o presidente Lula, que também tem essa preocupação, dos nossos parlamentares, deputadas, senadores, senadoras, toda a militância do PT. Então, é um esforço conjunto, que é isso que precisa. Então, porque eu sempre falava, nós temos material humano, nós temos equipamentos, nós temos tecnologia, nós temos tudo para fazer a disputa política à extrema-direita. E temos ideias, temos propostas e temos a verdade. E por que a gente não conseguia, portanto, furar essa barreira? Porque faltava posicionamento político. Então, o nosso problema não era de comunicação, nosso problema era de posicionamento político. E aí, quando vem, naquele momento que a Câmara Federal e o Senado rejeita o decreto do presidente Lula, do IOF, que é uma prerrogativa do Executivo, que era um dinheiro, inclusive, para poder investir na educação e na saúde e em outras áreas, naquele momento o próprio presidente Lula fala, não, agora chega, entendeu? Agora chega, porque ao mesmo tempo que eles rejeitaram aquele projeto do IOF, aumentaram o número de deputados, porque o discurso era que tinha que conter despesa. Aumentaram o número de deputados, eu votei contra aquilo lá, e ao mesmo tempo o governo também mandou uma medida provisória no sentido de você taxar as bets, né, de 12% para 18%, que no mundo em torno de 22%, e também você fazer com que aquele 1% da população pagasse imposto nesse Brasil contra 99%. Para que esse dinheiro? Por exemplo, para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 e diminuir de quem ganha até 7.350 agora da proposta do relator do Arthur Lira. Entendeu? Então, isso foi como se abrisse uma cortina. Falou, agora chega. Aí nós entramos com a campanha do BBB, né, que é taxar bilionário bancos e bets. Na verdade, quando fala banco, é principalmente as fintechs. Sim. Que a XP, aquela Nubank, que não paga, simplesmente não paga imposto. Né? Perfeito. E aí, nós começamos a fazer disputar na rede social. E todo mundo entrou, todo mundo entendeu o recado, fizemos alguns impulsionamentos, né? Criamos uma rede, né? O Pode Espalhar é uma rede também que a Fundação Perseu Abramo está ajudando, todo o pessoal do PT está ajudando, os setores progressistas estão ajudando, e neste vem também essa coisa do Trump de taxar o Brasil em 50%, né, das nossos produtos e politizando para tentar influenciar na decisão do STF em relação ao processo do Bolsonaro e toda a patota dele. Então, isso nós estamos na dianteira, portanto, o mais importante é que nós entramos na era digital e nós estamos do ponto de vista de coesão
existe coesão no governo, coesão no PT, coesão nos setores progressistas, e se, além de tudo isso, a gente faz um PED maravilhoso, que está se encerrando agora, onde 500 mil de pessoas foram votar, de filiados foram votar, e para eleger o nosso companheiro Edinho, agora presidente eleito, né, e a direção que vai coordenar a campanha do presidente Lula em 2026 e a campanha em 2028 de prefeitos e vereadores. Então, veja, nós estamos num momento bom, na dianteira, que significou coesão política e posicionamento político. Eu acho que esse é o caminho para a vitória do Lula em 2026. E são campanhas que têm realmente furado a bolha, né, secretário? A gente vê que até outros canais também de esquerda têm compartilhado todo esse conteúdo também e têm conscientizado as pessoas do que é realmente justiça tributária, que até pouco tempo atrás não se ouvia falar nesse termo, né? Então agora as pessoas estão conhecendo mais, entendendo mais o que significa justiça tributária na prática, né? Não, isso é justiça tributária na prática, e do ponto de vista de conteúdo, nós começamos a entender como usar a inteligência artificial sem criar fake news. Quer dizer, a inteligência artificial, se você usar sem fake news, ela é mais barata, ela permite você ser criativo, e isso criou uma rede de militantes, de todo mundo fazendo videozinho, jogando na rede, discutindo nos seus grupos de Instagram, de WhatsApp. Então, e do ponto de vista de conteúdo, por isso que eu falei, posicionamento político, porque tem conteúdo. Claro. Porque se você não tem conteúdo, o que é o conteúdo? Fazer que o andar de cima, o pessoal da cobertura, pague imposto nesse Brasil. Exatamente. Quer dizer, para beneficiar esses 30 milhões de que estão e vão ficar isentos do imposto de renda, você cobra de 141 mil pessoas. 141 mil pessoas que não pagam imposto. Porque não vai fazer tanta diferença para eles. Não faz. Também. Por quê? Porque se a pessoa ganha 100 mil reais, se ela não paga nada, ela vai pagar 10 mil, no máximo. Exatamente. No máximo. E se a pessoa já paga 5 mil, vai pagar só 5 mil a mais. Entendeu? Então, nós estamos falando de menos de 1% da população. Isso. Então, por isso que quando você tem conteúdo, quando você tem propósito, você deixa claro qual que é o objetivo, todo mundo entende. Todo mundo entende. Aliás, o Lula se elegeu justamente falando nisso, que nós íamos colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Então, demorou. Demorou porque o governo ficou parado? Não, porque nós tivemos que teve a PEC da transição para acabar com o teto de gastos, que era um crime contra o povo brasileiro. Nós tivemos que fazer o arcabouço fiscal para poder organizar as finanças no país. Nós aprovamos a reforma tributária, voltamos todos os programas que estavam parados e criamos outros, como o programa Pé de Meia, liberamos remédios para praticamente todos aqueles da cesta básica, da necessária dos remédios. Voltou Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família voltou, estamos erradicando a pobreza no país. Então, tudo isso nesses 2 anos e meio. Agora é colher frutos, aprovar a isenção de imposto de renda, aprovar espero que o governo ainda mande esse ano a escala 6x1, contra a escala 6x1, que o presidente Lula, no 1º de maio, falou que colocou um grupo para discutir. Eu acho que isso já entra no segundo semestre, essa escala 6x1, que é importantíssimo. E aí, eu acho que agora é a gente preparar a pré-campanha, direção eleita, nova direção, o governo fazendo entregas, e a gente fazendo disputa política na sociedade. E, por outro lado, Bolsonaro na cadeia, tá certo? Hoje, é o que a gente espera, realmente. A PGR já denunciou, então, Bolsonaro na cadeia, vai ser julgado nesses próximos 30 dias para se defender, ele e a turma dele, a tropa, né? A tropa dele, tem general no meio, golpistas, e aí, ele na cadeia, a oposição, o principal líder da oposição, golpista, não aceitou a derrota, eles muito divididos, e nós vamos garantir que o Lula ganhar primeiro turno em 2026. Vamos nos preparar para isso. Tem uma outra campanha também, né, que o PT tem disparado, que é a Defenda o Brasil, que é para resgatar, né, o orgulho de ser brasileiro, principalmente após esse tarifaço aí imposto
pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Qual a expectativa, né, que o senhor espera realmente com essa nova campanha? Sim, defenda o Brasil, não é em defesa do Brasil, defenda o Brasil e defenda as coisas necessárias do Brasil. Então tem um conteúdo por trás do Defenda Brasil. Defenda a indústria do Brasil. Isso. Defenda a agricultura do Brasil. Defenda o emprego do Brasil, entendeu? É por isso que eles são criminosos. Por isso que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, está sendo criminoso. Por isso que o Bolsonaro e o Tarcísio estão sendo criminosos contra o Brasil. Porque eles não estão defendendo o Brasil. Eles estão defendendo os Estados Unidos. Estão defendendo Trump. Colocaram o boné dos Estados Unidos. O Bolsonaro fez continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não fez continência para a bandeira do Brasil. Não cantou o hino nacional do Brasil. Então, defenda o Brasil significa que eles não são patriotas. Eles são mentirosos. Entendeu? Então, essa campanha é justamente para deixar claro que eles não gostam do Brasil, que eles para defender a pele deles, eles defendem os Estados Unidos. Então, tanto é que as pesquisas que estão saindo, de novo, o tiro saiu pela culatra. Nós saímos das cordas e o tiro saiu pela culatra na estratégia deles. E agora, o que vai acontecer no segundo semestre? Que o Bolsonaro vai ser preso porque tentou um golpe. Tem outros processos em relação à pandemia e tal, mas este especificamente é porque tentou um golpe, inclusive armado, tentando assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes do STF. Por isso que neste ponto o presidente Lula está correto, fez um decreto que trata da reciprocidade, e não só em relação aos Estados Unidos, a qualquer país que faça retaliação. O mais grave, porque às vezes na relação comercial não tem problema, um país às vezes aumenta a taxa, sobretaxa, para preservar a sua indústria, preservar o seu emprego nos países. Isso é comum, por isso que tem a OCDE, você tem um organismo internacional que fica monitorando isso. O grave, nesse caso, é primeiro os 50%. Existe. Entendeu? Isso é um absurdo, tá certo? Sendo que o Brasil é deficitário na balança comercial. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos exporta mais do que o Brasil exporta, né? Mas o grave é que o Trump fez isso e mandou uma carta para o governo brasileiro falando para anistiar o Bolsonaro. Exatamente. Isso que é o grave. Direta uma interferência direta. Né? E aí agora o presidente Lula fez um decreto, nomeou o Alckmin para coordenar né, essa comissão para conversar com o setor empresariado brasileiro para buscar alternativas. E este decreto da reciprocidade não é só em relação aos Estados Unidos, a qualquer país. A qualquer país, entendeu? Porque a reciprocidade ela é fundamental. Sem dúvida. Entendeu? Isso vale para passaporte, porque se os Estados Unidos exigem que o brasileiro tenha passaporte para entrar no tenha o visto, né? Tenha visto, né? Tenha visto, também eles têm que ter visto aqui. Exato. Na diplomacia é normal isso acontecer. O que não pode é os Estados Unidos achar que manda no Brasil, não vai mandar. Eles que mandem no quintal deles, na turma deles, lá no... o Trump é um problema do povo americano, elegeu o Trump, estão pagando, os imigrantes sofrendo muito por isso, os próprios povos americanos sofrendo muito por isso, mas é um problema deles interno que a gente não tem que se meter. E aí não queremos que eles se metam aqui no Brasil, porque aqui nós temos... um país soberano, um país independente, e que tem as suas próprias legislações, suas próprias leis, e vamos discutir entre nós. É isso. O grave é que você tem o Bolsonaro, o filho dele, que vai perder o mandato agora, fujão, foi embora, entendeu? Abandonou, é do meu estado, teve muitos votos, abandonou, foi para os Estados Unidos para organizar toda essa chantagem política e comercial contra o Brasil, contra a indústria brasileira, contra o povo brasileiro. E quem é mais prejudicado é justamente o estado de São Paulo. E, infelizmente, o nosso governador lá, o Tarcísio de Freitas, também está muito mole em relação a isso, está fazendo muito pouca coisa para defender as empresas
sitiadas no estado de São Paulo. É uma interferência direta dos Estados Unidos na economia do Brasil, aplaudida, inclusive, pelos bolsonaristas, né? Pelas pessoas da extrema-direita, inclusive, e que a gente vê que também há uma distorção muito grande no discurso, porque a gente vê durante a pandemia, por exemplo, não teria problema, aliás, não podia se mexer na economia, né? Durante a pandemia não podia se mexer na economia, e agora a gente vê toda a economia sendo prejudicada por conta de uma medida completamente política, né? Feita pelo Donald Trump. Exatamente, quer dizer, é uma medida drástica, que não surte efeito. Eu ainda acho que até vai voltar atrás, porque não tem sentido o que está fazendo, né? E prejudica muito as empresas brasileiras. Isso tem uma influência muito grande no emprego, principalmente no campo, na agricultura, no agronegócio, mas também a própria Embraer é uma empresa que está sendo prejudicada. E felizmente o Brasil tem uma articulação com outros países, com os BRICS, né? com a Europa, que se o Trump insistir com essa medida, evidentemente que esse é o papel do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, de começar a articular alternativas para aquelas empresas que estavam exportando para os Estados Unidos começar a exportar para outros países, né? Agora, semana passada, a própria Embraer, ela fechou um contrato, né, de venda de aviões, isso, né? E eu esqueci que país foi. Acho que foi Dinamarca. Não sei se foi a Dinamarca. Então, isso mostra que a gente tem um portfólio bastante diversificado em relação aos nossos produtos. Isso na indústria e na agricultura. Se tem uma coisa que o mundo está precisando é de alimentos, né? E se tem uma coisa que nós temos é alimentos para exportação. Então, acho que não vai ter dificuldade nessa área para buscar países alternativos para poder exportar. E há uma turbulência em relação a isso, mas eu acho que nós vamos sair dessa com certeza e vamos salvar mais uma vez a indústria nacional. Só o presidente Lula consegue isso, entendeu? Infelizmente, você tem cheio de gente do agronegócio que apoia o Bolsonaro, entendeu? Mas sempre se beneficia com o nosso governo. Tem um setor da indústria que apoia o Bolsonaro, mas sempre se beneficia com o nosso governo. E perde dinheiro quando o Bolsonaro... perdeu dinheiro quando o Bolsonaro assumiu o presidente da República. Mas a democracia é o Brasil e nós vamos, com muita paciência, mas com muita determinação, muita coragem, muita competência, nós vamos derrotar todos eles e derrotar na urna. É isso que é importante, na democracia, e é por isso que nós temos que nos preparar para isso o ano que vem. E, secretário, o PT ele chegou a pedir, né, a cassação de Eduardo Bolsonaro por atentado à soberania do Brasil. Como o senhor vê esse pedido? Existe realmente essa expectativa de que ele possa ser atendido? Veja, ele foi embora para os Estados Unidos, abandonou o mandato dele, fujão, não tinha perseguição nenhuma em relação a ele. E mesmo em relação ao pai dele, o que tinha um devido processo legal. Cometeu um golpe, tentou um golpe e tem que pagar por isso. O filho dele não tinha processo aberto, nada. Foi para quê? Para organizar o golpe a partir de lá, para sabotar o Brasil a partir de lá, entendeu? Então, o que acontece? O Brasil está em plena liberdade democrática. Isso. As instituições estão funcionando, quer dizer. Então, ele operou junto à embaixada americana, junto ao governo americano, essa operação de taxar as empresas brasileiras, de tentar influenciar no judiciário, falando para ter que ter anistia para o Bolsonaro e a turma dele. E agora ele já falou que ele não quer voltar. Falou que vai inclusive, ficar por lá, o atestado dele está acabando, né? Foram 120 dias que já está acabando agora. Dia 20 de julho. O que acontece depois disso? Entendeu? Perde o mandato. Se ele não voltar, ele perde o mandato. Então, o PT entrou com o pedido de cassação pelo comportamento dele. Perfeito. Entendeu? Agora, se ele não comparecer na Câmara, ele é automático perder o mandato dele, vai perder o mandato. E uma pessoa que é um desrespeito para com o eleitor, né? Quer dizer, ele não se importa com nada da vontade do eleitor. Mas é assim que ele se comporta.
E o filho não é diferente, não. Secretário, tem mais uma pergunta aqui para fazer para o senhor, que é sobre o PED, né, 2025, que agora a gente teve o presidente eleito, Edinho Silva, mas algumas cidades ainda e estados, né, têm essa disputa para o segundo turno, né, para que todos os resultados sejam contabilizados e divulgados. Primeiro, eu queria saber qual a importância desse processo democrático, né, de eleição dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom, o PT sempre inovando, né? A paridade entre homens e mulheres, a participação da juventude, a participação de negros e negras nas direções, o filiado votando nos seus dirigentes, 500 mil no universo de 2 milhões e 3 milhões de pessoas, é muita gente. E se você for falar do ponto de vista comparativo, tem um partido que um cara manda sozinho. Aliás, o principal partido do Brasil, que é o PL, o Valdemar manda sozinho. Isso. Entendeu? Você tem outros partidos do Centrão, que eu não vou aqui falar os nomes, né? Que quem manda são os parlamentares. Parlamentares, prefeitos e governadores. Lá, eles que mandam, entendeu? Você tem partidos que às vezes têm parlamentares e dirigentes estaduais que mandam, de partidos grandes do Centrão. O PT não. Quem manda é o filiado. Entendeu? E o processo nosso foi um processo muito rico, muitos debates acalorados, inclusive, né? A TV PT, inclusive, transmitiu, isso. Entendeu? Mas isso em nível de debates do presidente nacional, mas teve os debates também das chapas nacionais. Exatamente. Nós tivemos, me parece, 9 chapas nacionais, entendeu? E debates entre candidatos a presidentes dos estados, as chapas estaduais, presidentes municipais, chapas municipais. No meu caso, na capital, presidentes zonais, chapa nos zonais. Então, nós fazemos um processo de debate, de discussão, assim, fantástico. Isso foi um momento mobilizador. E do ponto de vista nós tivemos o problema de Minas Gerais, que teve que adiar por uma semana, judicializou, teve toda uma confusão lá que resolveu. Teve na semana seguinte a votação. Me parece que foi tudo tranquilo. E você tem um segundo turno dia 27. Né? Na capital, nós temos segundo turno entre o Hélio Rodrigues e o Francisco Chaves, quer dizer, a presidência só. E tem alguns locais que tem segundo turno, mas o que foi a votação no dia 6, né? Dia 6 de julho, vai ser muito tranquilo. Entendeu? Então nós vamos chegamos, me parece, em torno de 500 mil de pessoas votando. Então, um processo rico do PT, agora tem 4 anos para trabalhar, agora nós vamos começar cada chapa a montar os seus membros, né, para indicar para o Diretório Nacional, e dar posse para o Diretório Nacional, junto com o do Edinho, né, nosso presidente eleito, no nosso encontro aqui em Brasília, no dia 1, 2 e 3, e que tem um universo de delegados, me parece que em torno de 1.000 delegados, quer dizer, vai ser um momento importante, um rico debate de juntar todo esse pessoal que se elegeu como delegados. Nós estamos na expectativa do presidente Lula participar, né, do nosso encontro, né? Ele gosta muito do PT, ele acompanha muito o PT, aliás, ele foi votar no dia, isso, né, tanto ele como a Janja, os ministros que estavam lá no BRICS no Rio de Janeiro foram votar, e ministros que não estavam no BRICS também votaram na sua zona eleitoral lá do PT. Então, uma participação mesmo de quem estava no governo participou muito, né, dos deputados, senadores, todos participaram, vereadores, prefeitos. Então, foi um momento muito rico no PT, e eu acho que é isso que dá vida para o PT, é isso que faz o PT ser grande, ser forte e ser respeitado, né, porque a sociedade acompanha muito o que acontece no nosso partido. Com certeza. Entendeu? Então, a nossa responsabilidade é muito grande e eu fico muito feliz que a gente fez uma cobertura muito legal para todo o pessoal aqui da TV PT, da Rádio PT, fez uma transmissão muito, muito legal, muito competente e acho que foi um momento rico nosso. O PED faz bem para a democracia, para o PT e a militância gosta de debater, isso que é importante. Secretário, para a gente finalizar, eu queria primeiramente parabenizar pelas campanhas que o PT tem feito, né, nas redes sociais e pedir para o senhor, né,
falar diretamente para a nossa militância, para que eles compartilhem esses conteúdos, né, que é extremamente importante que a militância esteja realmente engajada e compartilhando tudo que é divulgado pela comunicação do PT. Veja, isso aqui foi um esforço, deixa eu falar para vocês, isso é um esforço de todo mundo, de todos vocês que estão me assistindo aqui, sabe? Nós temos que coordenar este processo, a gente sabe disso, produzir conteúdos, mas vocês também podem produzir conteúdos, a linha política está dada, o presidente Lula sempre deu a linha política para o Brasil, mas o importante é que nós entramos na era digital e tem uma compreensão de que isso é fundamental, principalmente os mais antigos, estão começando a perceber que não basta só panfletar, fazer só reunião no bairro. Isso é importante. Nós não podemos perder essa relação direta que a gente tem com as pessoas. Isso que dá vida, isso que dá vibração e energia e calor humano, inclusive, e a gente conhecer a realidade e a gente não tirar o pé da realidade todos os dias. Mas a disputa política na rede social, ela é fundamental. Tanto buscar conteúdos que nós produzimos através da direção nacional do PT, que o governo produz através da SECOM, que as nossas lideranças nos legislativos acabam produzindo, e todo mundo que tiver lá embaixo, sabe, produzir conteúdo, aqueles que tiver condição, eles sabem fazer, e o mais importante também é disparar, quer dizer, a gente fazer com que possamos defender nossas ideias, disparar nossos conteúdos, apresentar nossos conteúdos e, ao mesmo tempo, combater os conteúdos do adversário, que geralmente é fake news e falam muito mentiras. Por isso que o momento é esse. Entramos na era digital, não vamos sair e vamos disputar também no digital a política no Brasil. Bolsonaro vai para a cadeia. É isso aí, engajamento que é extremamente importante. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, por ter conversado com a gente presencialmente aqui no Café PT. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Valeu.